Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez. Livro do Eclesiastes. Se você encontrar o livro dos Salmos, você encontra logo após Provérbios e logo após Eclesiastes. Livro do Eclesiastes, capítulo 7. Alguns meses nós temos olhado para o livro do Eclesiastes. Confesso que é uma tarefa não muito fácil. Confesso que diante de textos assim, difíceis, mais uma vez, percebemos que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nos iluminando e nos direcionando no estudo das Escrituras. Então nós vamos olhar para o livro do Eclesiastes, capítulo 7. Do versículo 15 até o final, versículo 29. Livro do Eclesiastes, capítulo 7. Nós já aprendemos com os capítulos anteriores. Então você que não ouviu a pregação dos capítulos anteriores, nós já passamos por todos os capítulos, por todos os versículos, e chegamos no capítulo 7. E hoje nós vamos olhar para o versículo 15 até o versículo 29. Diz assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a tua mão. Pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isso experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio. Mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar, e buscar a sabedoria, e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus, fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Até aqui. Feche os olhos, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque nós temos
a ação do Teu Santo Espírito em nós. Obrigado porque o Senhor é aquele que trabalha nas nossas vidas. Obrigado pela iluminação do Teu Santo Espírito, porque o Teu Santo Espírito nos conduz, o Teu Santo Espírito trabalha em nós. Obrigado, Senhor, porque constantemente nós sentimos a Tua presença, constantemente nós sentimos o tratar do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque domingo após domingo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós temos a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós temos o agir do Senhor em nós, nos fortalecendo, nos mudando, nos moldando. Obrigado, Senhor, porque a cada dia que passa, o Senhor tem agido poderosamente nas nossas vidas. E o Senhor tem trabalhado em nós. E hoje nós podemos dizer que nós somos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo. Somos pecadores, indignos, falhos, mas louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem trabalhado em nós, no nosso meio, na Tua igreja. Pedimos, Senhor, que o Senhor faça isso nesse momento também. Suplicamos o agir do Senhor nas nossas vidas também nesse momento. Instrua-nos, Senhor. Aconselha-nos, Senhor, abençoe-nos, Senhor, e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado nós estudamos Eclesiastes 7, do versículo 1 até o versículo 14, e na ocasião nós aprendemos com um tema: o que mais você precisa lembrar? Você precisa lembrar da responsabilidade com o seu nome. Você precisa mais lembrar da fragilidade da vida, da sua vida. Você precisa mais lembrar do valor da correção franca. Você mais precisa lembrar do cuidado com o seu coração diante das pressões e das injustiças da vida. Você mais precisa lembrar que a raiva nervosa acaba mal. Você mais precisa lembrar que a reclamação constante é veneno para a alma. Você mais precisa lembrar que a sabedoria é indispensável para a vida. Você mais precisa lembrar que Deus tem o controle de tudo. Isso nós aprendemos com Eclesiastes capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 14. Hoje nós vamos aprender com o tema Mundo Caído, Pessoas Caídas. Outra vez Salomão está observando a vida debaixo do sol. Esta é uma expressão muito comum usada por Salomão no livro do Eclesiastes. Ele está observando, por isso ele usa esta expressão: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Salomão, inspirado por Deus, ele nota que existe algo muito errado com o mundo. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nesta noite, olhando para o livro do Eclesiastes. A primeira constatação de Salomão nestes versículos é que o mundo é caído. No decorrer de todos esses meses, estudando Eclesiastes, já sabemos que Salomão se propõe a avaliar a vida e passa a registrar suas conclusões. Por isso que ele olha para a vida, por isso que ele olha para o homem, por isso que ele olha para o justo, por isso que ele olha para o injusto, por isso que ele olha para a vida, e ele diz que a vida em muitos momentos não faz sentido. Por isso que ele olha para a vida e ele diz que a vida é como fumaça, passa rapidamente e nós voamos. Esta é a expressão de Salomão quando ele diz que tudo é vaidade, é um sopro,
passa rapidamente. Aqui Salomão constatou a existência de um grande enigma. Um enigma perturbador. E ele apresenta esse enigma no versículo de número 15. Volte os seus olhos para o primeiro versículo que nós lemos. Porque Salomão vai dizer assim: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Ele diz que nesta vida sem sentido, ele havia visto que tudo, inclusive, o justo perece na sua justiça, e perverso vive muito na sua perversidade. Essa declaração de Salomão é algo que todos nós percebemos, e fica claro que há algo de errado, muito errado com o mundo. Quando nós avaliamos o mundo, quando nós avaliamos a vida, nós percebemos, assim como Salomão percebe, que existe algo muito errado com o mundo. O mundo está corrompido em sua essência. Os sinais estão aqui nesses versículos iniciais. E Salomão vai dizer assim: o justo morre na sua justiça, e o perverso vive bem, fazendo o que é errado. Olha que enigma. Isso causa estranheza no sábio Salomão, e também causa estranheza em nós. Sabe por quê? Porque nós temos a promessa de Deus nas Escrituras. Porque nós temos a promessa de Deus para os justos. Nós fizemos a leitura na liturgia do Salmo de número 1, que nos diz que o justo é como árvore plantada junto às águas. O Salmo 1 nos diz que o justo é este com folhas vistosas e muitos frutos. O ímpio, diz o Salmo, é como folha seca que o vento dispersa. Isso causa estranheza para nós, porque quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos que existe algo muito errado com o mundo. No mundo em que vivemos, nós vemos justos sofrendo, apesar de sua vida piedosa. No mundo que nós vivemos vemos cristãos sendo presos, mortos por governantes ímpios, que vivem muito e seguem oprimindo cristãos. Esse é o mundo debaixo do sol. Existe algo de muito errado com o mundo. O mundo está caído, corrompido, caindo e se corrompendo cada dia mais. A cada dia nós ficamos mais surpresos com a capacidade do homem em afastar-se de Deus e se afundar mais e mais na sua impiedade. Talvez como Salomão você também percebe. Talvez como Salomão você também, na sua avaliação da vida, você vê pessoas, talvez você conheça pessoas que morrem cedo, pessoas boas, e as más, que na nossa avaliação humana, falha, deveriam morrer mais cedo, mas permanecem vivas, fortes, mas, cada dia mais más. Injusto, não? É isso que Salomão está dizendo. Aos nossos olhos, no mínimo, isso é confuso para nós. Mas por que isso acontece? Porque avaliando a vida, Salomão chega numa conclusão: existe algo muito errado no mundo. O justo morre na sua justiça e o ímpio permanece saudável, vive bem, vive muito. É nesse cenário que o sábio faz dois alertas. Volte os seus olhos para Eclesiastes 7, versículos de 16 a 18. Ele vai fazer dois alertas. Ele diz assim: não sejas demasiadamente justo,
nem exageradamente sábio. Por quê? Te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto, sai ileso. Diante desse cenário, Salomão, ele faz dois alertas. É um tanto estranho como Salomão fala aqui. No versículo 16 ele vai dizer: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Será que é isso mesmo que Salomão está dizendo? Que conselho estranho de Salomão aqui. Será que Salomão está dizendo que nós não deveríamos ser tão justos? Será que Salomão está dizendo que nós não deveríamos ser tão piedosos assim? Será que Salomão está dizendo que nós não deveríamos ser tão santos assim? Será que Salomão está dizendo que nós não deveríamos ser tão ímpios? Ou seja, o ideal é ser um pouco ímpio. Será que é isso que Salomão está dizendo? É isso que o mundo fala. Este é o conselho do mundo. Olha, não seja tão santo. Olha, não seja tão certo. Olha, não seja tão justo. Porque se você for tão certo, porque se for tão justo, você vai sofrer. Esse é o conselho que o mundo dá. Será que esse é o conselho que Salomão nos dá aqui, inspirado por Deus? Não pode ser esse conselho de Salomão. Sendo assim, nós devemos recorrer à própria Bíblia quando nós estamos diante de textos difíceis. Salomão não está dizendo que você não pode ser muito justo e que você não pode pecar de forma moderada. Não é isso que Salomão está dizendo. Claro que não. A palavra de Deus em todos os lugares diz o contrário disso. Por exemplo, quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 5, versículo 48, nós temos Jesus dizendo, e as palavras de Jesus são estas: sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus ainda disse: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Esta é a palavra de Deus. O ensino bíblico diz que nós devemos ser justos, santos, perfeitos. Como entender o ensino de Salomão aqui? Existe uma pista na língua hebraica. No texto hebraico, a frase não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. No hebraico, o segundo verbo, ser exageradamente sábio, é um verbo que está no modo reflexivo. Isso é muito importante. E se o segundo verbo está no modo reflexivo, a ideia é ser sábio para si mesmo. Esse é o sentido do texto. Então o que Salomão está dizendo? Não seja sábio exageradamente por si mesmo, em favor de si mesmo. Aqui Salomão está fazendo uma advertência à justiça própria. Nós não devemos nos achar justos a ponto de pensar que qualquer coisa ruim que aconteça conosco seja uma injustiça da parte de Deus. É o que muitos dizem, é o que muitos pensam. Por isso que Salomão diz assim: não seja demasiadamente justo a ponto de pensar que qualquer coisa ruim que aconteça, por exemplo, o justo morre na sua justiça. Não pense que Deus está sendo injusto. É isso que Salomão está dizendo. Esta é a ideia de Salomão aqui. O que o homem normalmente diz quando acontece algo ruim com ele? Por que aconteceu isso comigo, logo comigo? Eu não mereço isso, não é isso que muitos dizem?
Não é isso que muitas vezes nós pensamos? Quando a coisa vai mal nas nossas vidas. Interessante como Deus faz as coisas, né? Os nossos cânticos são baseados nas Escrituras. E tem um cântico especial que nós cantamos hoje. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo justo. Porque Ele não se baseia na nossa justiça, na nossa própria justiça. E é isso que Salomão está dizendo. Não seja demasiadamente justo, porque você não tem condições de julgar as coisas. No versículo de número 17, Salomão diz: não se entregue ao pecado. Uma coisa, irmãos, é escorregar e cair. Outra coisa é viver rolando na lama. Outra coisa é viver rolando na água barrenta, suja do pecado. E é isso que Salomão também está dizendo no versículo de número 17. Existe uma diferença de viver uma vida justa, sábia, obediente a Deus, de uma vida onde se espera o reconhecimento de Deus, como se Ele devesse algo a nós, nos dando uma vida longa, uma vida mansa. É o que muitos esperam de Deus. É como dizer a Deus: eu não vivo como os outros, eu não peco como os outros, logo eu mereço. Deus me deve uma vida melhor, Deus me deve uma vida boa. Eclesiastes está denunciando os extremos da autoconfiança humana. Aqueles que dizem: quem é Deus para me julgar? Se tem muita gente pior que eu na minha família, no meu trabalho. Olha para Brasília, tantos piores que eu lá, tantos corruptos lá. Outros dizem: quem é Deus para permitir que eu sofra, se eu não faço o que os outros fazem? Esta é a autojustiça que Salomão está condenando nestes versículos, denunciando nestes versículos. Entenderam os extremos? Confiar em si mesmo, na piedade ou na impiedade? O que nos livra desses dois extremos? Volte os seus olhos para o versículo de número 18. Porque Salomão, avaliando a vida, ele reconhece que existe algo muito errado com o mundo é caído, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. O justo acaba morrendo na sua justiça, o ímpio continua vivendo. Existe algo muito errado, o mundo está caído, não se esqueça disso, e é isso que Salomão está dizendo. Como viver diante desse impasse? Como viver diante desta realidade perturbadora? Salomão, no versículo de número 18, vai dizer assim: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. Sabe qual é o segredo? Temer a Deus. O segredo para não viver nos extremos é temer a Deus. Temer a Deus. A nossa questão é com Deus. Tem os outros a Deus ou não, não importa. Não importa se os outros temem, o que importa é o meu temor a Deus. Outra coisa, nós devemos a nossa vida a Deus, Deus não nos deve nada. Lembre-se disso. Não fique reclamando, dizendo a Deus que Deus é injusto porque acontece isso ou aquilo na sua vida. Deus, Ele permanece justo e bom. Qual desses dois extremos mais te perturba?
Alguém pode dizer, né? Quer saber? Deus não vai se importar. Deus não vai ligar para isso que eu faço. Tem muita gente pior do que eu. Tem gente que pensa assim, um extremo. Ou talvez você pense, Deus não vai permitir que eu sofra, afinal sou tão bom, reto, santo. Deus me deve uma vida boa. Dois extremos perigosos. A solução é uma: tema a Deus, obedeça a Ele, custe o que custar. Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos com Salomão que o mundo está caído. Mas Salomão fala também sobre uma segunda constatação que ele faz. As pessoas também estão caídas. Volte os seus olhos para os versículos 19 até o versículo 22, que diz assim: a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. No versículo de número 19, Salomão volta àquilo que deve nos nortear na nossa vida. E Salomão fala de novo sobre sabedoria. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. A sabedoria é sinônimo de proteção. Proteção completa, segurança completa. Por isso que Salomão aqui usa um número 10. O 10 no Antigo Testamento, para o povo de Israel, tem essa ideia de completude, de algo completo. Por isso que Salomão diz assim: olha, a sabedoria é aquela que traz proteção, segurança completa. Mas a pergunta é: onde estão os sábios do mundo? Você já fez essa pergunta? Cadê os sábios? Onde estão os sábios? E Salomão, ele responde esta pergunta no versículo de número 20: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não existe este sábio no mundo. No mundo existem pessoas que fazem o bem. Talvez você conheça alguém que não teme a Deus, não é cristão, é um bom marido, é um bom trabalhador, é um bom pai, é um bom funcionário, é um bom amigo. John MacAllister, acertadamente ele diz o seguinte: nós não somos tão ruins como nós poderíamos ser, nem tão bons quanto deveríamos ser. Olha que interessante. Nós não somos tão ruins como poderíamos ser. A presença de Deus nas nossas vidas, a presença de Cristo em nós, nos impede de ser tão ruins assim. É a presença maravilhosa de Deus. Mas é interessante, quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos que nós não somos tão bons quanto deveríamos ser. Você consegue viver um dia, apenas um dia, de forma perfeita, justa e boa? Será que você consegue? Um dia apenas. Queria desafiá-lo a fazer isso. Escolha o dia de amanhã, segunda-feira. Depois do culto de domingo, depois da palavra de Deus, depois dos momentos de cânticos, momentos gloriosos, maravilhosos, né? Escolha um dia da semana, talvez amanhã, e tente viver de forma piedosa, tente viver de forma
perfeitamente justa e boa. Na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, nas suas redes sociais, você conseguiria viver um único dia sem pecar? É certamente que você não conseguiria, certamente que não, eu também não consigo fazer isso. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Eclesiastes nos dá evidências que nós vivemos num mundo caído com pessoas caídas. A primeira evidência que o mundo está repleto, é formado de pessoas caídas. Nós vemos no versículo de número 21 e também o versículo de número 22. A primeira evidência é a língua. Olha só o que diz o versículo 21. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Salomão dá um exemplo que comprova a universalidade do pecado. Como Tiago, Salomão fala da língua, pois todos nós temos dificuldades com a língua. É uma evidência que os homens são caídos. Tiago diz que todos os animais desse mundo nós conseguimos domar, mas nenhum ser humano consegue dominar a própria língua. Parafraseando Salomão, nesses versículos 21 e 22, ele diz assim: se você pudesse ouvir tudo que as pessoas dizem, você iria descobrir que muitas vezes você é o assunto principal. Olha só o que Salomão está dizendo. Você ia descobrir que estão falando mal de você, mas você nem precisa ouvir o que eles estão falando. Você nem precisa ouvir o que todo mundo está dizendo para você descobrir isso. Sabe por quê? Porque Salomão está dizendo também, porque você também fala mal dos outros. É natureza humana. É isso que Salomão está dizendo. Interessante, né? Quando você chega num local e você percebe que a conversa muda. Você tem plena certeza que eles estavam falando de você. É isso que Salomão está dizendo. Uma evidência de pessoas caídas é a falta de domínio da sua própria língua. A julgar por nossa língua, nós temos certeza que somos pessoas caídas. Salomão dá mais duas evidências de pessoas caídas. Volte os seus olhos agora para os versículos 23 e 24, que diz assim: tudo isso experimentei pela sabedoria e disse, tornai-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Salomão diz: por mais que tentemos ser sábios, nós não iremos alcançar essa sabedoria. Quanto mais nós nos esforçamos, mais nós percebemos que a sabedoria está fora do nosso alcance. Irmãos, nós não somos sábios. É mais uma evidência que nós caímos. No versículo 23, tornai-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. A sabedoria do mundo nada é nula. Quanto mais nós nos esforçamos, nós não conseguimos alcançar. A sabedoria está distante, fora do nosso alcance. Sabe por quê? Porque a sabedoria está acima do sol. Essa é a expressão que Salomão fala sobre a nossa vida, debaixo do sol. Então é necessário que busquemos a sabedoria que está acima do sol, em Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: quanto mais sabemos que pouco ou quase nada
sabemos. Salomão vai dizer assim: cadê o sábio? Cadê a sabedoria? O homem mais sábio está dizendo: onde está a sabedoria? Eu me empenhei em encontrá-la e não encontro, está distante. Onde está a sabedoria? Está longe, muito profundo, quem a achará? Calvino chama isso de ignorância sabida. Resume-se numa frase: eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei quem sabe. Nós não sabemos, mas nós temos quem sabe, é o nosso Deus, é o próprio Cristo Jesus. Isto é a sabedoria. Eu não sei de nada, mas eu sei quem sabe. Ele que veio do além do sol, a sabedoria que veio de cima até nós. As nossas palavras vãs, os nossos pensamentos limitados nos mostram que nós somos pessoas caídas no mundo caído, mas há uma terceira evidência, que o mundo caído é formado de pessoas caídas. Volte os seus olhos para os versículos 26 e 27. Eu farei a leitura do 25 também. Diz assim: apliquei-me a conhecer e a investigar e buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Então Salomão está empenhado em conhecer. Salomão está investigando, Salomão está buscando, e as conclusões que ele chega: nossa, eu sou muito limitado, eu não consigo encontrar. Mas é interessante a conclusão que ele chega no versículo 26. Nesta busca, nesse empenho, nesta investigação, Salomão vai dizer no versículo de número 26: achei uma coisa mais amarga do que a morte. Que coisa é esta? A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Salomão fala de uma evidência, as palavras que são vãs. Salomão fala de uma segunda evidência de pessoas caídas: não existe sabedoria. Os pensamentos nossos são limitados. Agora Salomão apresenta uma terceira evidência de pessoas caídas. E ele vai dizer: achei uma coisa mais amarga, pior do que a morte. Olha só o que Salomão está dizendo: existe uma coisa pior que a morte. Às vezes nós achamos que a morte é a pior das coisas. Salomão diz assim: olha, existe coisa pior do que a morte. Ele apresenta. Ele vai dizer que o que é pior que a morte é a mulher imoral, a mulher ímpia. Irmãos, não existiu um homem mais sábio que Salomão, e ele se corrompeu, ele cedeu a esta tentação. Mulheres, Salomão se entregou a centenas de paixões que lhe afastaram de Deus. Se entregou a paixões, aos braços de mulheres ímpias, idólatras. Eu vou pedir para você abrir, e você vai acompanhar a leitura que farei do primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Irmãos, o que Salomão está dizendo é que todo cuidado é pouco. Por quê? Porque nós vivemos no mundo caído. Outra coisa que Salomão está dizendo: nós vivemos no meio de pessoas caídas, que não dominam a própria língua. Pessoas caídas, sem sabedoria. E Salomão é aquele maior, o melhor que o homem pode oferecer em sabedoria. E Salomão escorrega, Salomão cede, Salomão se corrompe, Salomão cedeu a esta tentação.
que aqui ele está dizendo. Olha só o que diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Olha só o que Salomão viveu, o que ele passou, como foi a vida do sábio Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 4, diz assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem case elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes a seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. É interessante como que, escrevendo o livro do Eclesiastes, Salomão está olhando para a sua vida, Salomão está avaliando a vida daqueles que ele conhece, Salomão está investigando e ele chega em algumas conclusões. Ele vai dizer que o mundo está caído, ele vai dizer que as pessoas são caídas, e ele dá essas evidências. Ele chega nessa terceira evidência, ele está dizendo: cuidado com a mulher enganadora, cuidado com a mulher ímpia. Irmãos, que palavra atual, que advertência atual. Jovens, cuidado com o rostinho bonito, a fala mansa, mas o coração não teme a Deus. Às vezes nós dizemos, né? Mas é tão boa, o garoto é tão bom, tem uma fala mansa, mas ele não teme a Deus. Ela não teme a Deus. Casados, cuidado com certas amizades, contatos e relacionamentos com o sexo oposto. Tudo parece lindo, atrativo. Aí mora o perigo. O que Salomão chamou de algo pior do que a morte são esses laços. Cuidado com o que o mundo oferece: corpos, rostos, pornografia. Eu quero te dar um conselho, você que foi laçado por alguma coisa assim, por alguma dessas coisas. Busque a ajuda de outro crente. Busque a ajuda de um crente mais experiente que você. Se no seu trabalho você tem se relacionado com uma pessoa, você está percebendo que a coisa está caminhando para o lado errado, busque ajuda. Se você está se envolvendo com pornografia, o que o mundo oferece, busca ajuda em pessoas mais experientes que você. Peça socorro, peça ajuda. É isso que Salomão está dizendo. Isso foi tão danoso para Salomão, que ele usa o seu exemplo, a sua experiência, e ele expressa a sua decepção e sofrimento nos versículos 27 e 28. Por isso que muita gente vai olhar para o texto e vai dizer assim: mas Salomão é machista aqui. Não, Salomão está falando da sua experiência com mulheres. Ele está abrindo o seu coração para dizer o quanto ele errou, tendo 1000 mulheres. E qual que era o desejo de Deus? Qual é o ideal de Deus? Deus fala que o homem deixa a sua casa e une-se a uma única mulher.
E Salomão, o mais sábio de todos os homens, olhando para a vida, olhando para as pessoas que estavam à sua volta, olhando para a sua vida, para as suas experiências, ele chega a expressar aquilo que está preenchendo o seu coração, de sofrimento, de tristeza, de decepção, nos versículos 27 e 28. Por isso que ele vai dizer assim: eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. E qual que é a conclusão de Salomão, olhando para a sua experiência, para a sua vida? Ele vai dizer assim: entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Nem sequer uma. Salomão não está dizendo que existe mais retidão de um gênero comparado a outro. Não é isso que Salomão está dizendo, não, tá? Salomão está dizendo, não somente aqui, mas nós vemos em toda a Escritura, nós vemos nos escritos também de Salomão, que todo ser humano está sob a tirania do pecado, homem e mulher. Por isso que no versículo 20 ele vai dizer assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Salomão não está dizendo só das mulheres. Salomão está falando da experiência que ele teve. E ele está dizendo: não faça o que eu fiz. Cuidado. Tenha uma vida de retidão. Tenha uma vida de temor ao Senhor. Qual que é a conclusão de Salomão? É o ensino bíblico. Volte os seus olhos para o texto, Eclesiastes 7, agora o versículo 29, que diz assim: eis o que tão somente achei. Qual que é a conclusão geral de Salomão aqui? E ele fecha o capítulo: que Deus fez o homem reto, mas esse homem se meteu em muitas astúcias. Sabe o que Salomão está dizendo? Deus fez o homem reto, bom, santo. Na nossa linguagem, o homem procura sarna para se coçar. O homem que é pecador. Deus continua justo. Deus continua bom. Deus continua perfeito em todas as coisas. Deus fez o homem perfeito, mas o homem que se desviou, o homem que pecou, o homem que escolheu desobedecer a Deus. E é isso que Salomão está dizendo. Por isso tanto sofrimento, por isso que nós vivemos num mundo caído, por isso que nós vivemos entre pessoas caídas. Por isso que existe tanto pecado, por isso que existe tanto sofrimento. Não é Deus, é o homem. Em 1908, o jornal britânico The Times fez o contato com vários autores do jornal da época para responderem uma pergunta que nós estamos tratando aqui. Sabe qual que é a pergunta do jornal? No ano de 1908, o que há de errado com o mundo? Esta era a pergunta, era a enquete. E fez contato com os autores do jornal. Como você responderia a essa pergunta? O que há de errado com o mundo? Como você responderia? Muitos vão dizer: o que há errado com o mundo é o governo, economia, saúde, educação. Um autor respondeu à enquete e chamou a atenção do jornal. O nome do autor era G.K. Chesterton. O que há de errado com o mundo? Ele respondeu: eu. Isso chamou a atenção do jornal. Que resposta! O que há de errado com o mundo sou eu. É o que a Bíblia diz. O que está de errado no mundo começa aqui dentro de mim, dentro de nós, na nossa essência. É o que nós somos, pecadores.
Foi o que Davi disse no Salmo 51, versículo 5, da liturgia, do texto que nós lemos no início, quando ele diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Sabe o que é de errado no mundo? Somos nós, pecadores. Quando nós escolhemos as nossas paixões, os nossos desejos, e deixamos Deus de lado. O problema somos nós, o nosso pecado, mas existe uma esperança. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o mundo continuaria perdido, mais e mais, e continuaríamos pessoas caídas. Mas existe esperança. Nós temos um Deus que nos traz esperança, nós temos um Deus que nos faz promessas, nós temos um Deus que nas Escrituras diz assim: olha, chegará um dia que eu vou redimir todas as coisas. Chegará um dia que Deus vai redimir o mundo. Chegará um dia que Deus virá e vai nos salvar e nos levará para o céu. Chegará um dia que Deus transformará todas as coisas. Existe esperança. É interessante que a palavra de Deus, o Evangelho é assim. A palavra de Deus nos mostra a nossa realidade, o nosso pecado. E fica claro para nós, não existe salvação para nós, né? Não tem como a gente cumprir os mandamentos de Deus para ser salvo. Essa é a intenção de Deus, essa é a intenção da Bíblia. Então, diante da impossibilidade de agradar a Deus, diante da impossibilidade de cumprir os mandamentos de Deus, Deus ele provê. Deus ele resolve o nosso problema. Deus ele vem até nós, a sabedoria de Deus vem até nós, o próprio Cristo, a sabedoria de Deus vem até nós e resolve o nosso problema. Existe esperança. A Bíblia fala de um único homem, perfeito, justo, santo e bom, Jesus Cristo. Tentado em todas as coisas, mas não pecou em nenhum momento. É interessante que quando olhamos para o livro de Eclesiastes, assim como toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Volte os seus olhos de novo para o versículo de número 15, porque Salomão no versículo 15 diz assim: tudo isso eu vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na sua justiça. Olha Jesus aqui. Jesus é este justo que morreu na sua justiça, para que nós, injustos, pecadores, tivéssemos a salvação. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos no meio de pessoas caídas. Esse é o grande problema do mundo, somos nós, o nosso pecado. Mas nós temos Jesus Cristo, o justo que morreu, e a morte desse justo fez de nós, pecadores injustos, agora justificados, lavados, eleitos. Nós somos de Deus hoje. Na nossa impossibilidade de salvar a nós mesmos, porque nós somos tolos por natureza, perdidos e condenados ao nascer. O que Jesus fez? Ele se fez pecado e injusto por nós, pecadores, para que tivéssemos vida. Se fez pecado por nós. Somente Jesus pode fazer isso na sua vida. Se você buscar e suplicar por seu perdão, Ele, e somente Ele, o justo, somente Jesus Cristo pode te dar vida. O que Salomão está dizendo, olha, o mundo realmente está caído. Olha, o mundo está caindo, está piorando. Não é essa a nossa avaliação? Você acha que o mundo está melhorando? Não, o mundo não está melhorando. Não. As pessoas não estão melhorando. Muitos vão dizer assim: o problema do mundo é a falta de educação. Vamos dar educação para o povo, porque assim nós resolvemos a situação. Não, não. Educação é uma necessidade para a nossa vida aqui no mundo.
mas não resolve a nossa situação. A educação não resolve o nosso problema. Talvez você possa dizer assim: não, o problema é a violência, então vamos arrumar, vamos dar um jeito nisso. Vamos contratar mais policiais, vamos cercar as nossas casas, esse é o problema e nós vamos resolver. Não, esse não é o problema e não é dessa forma que nós vamos resolver o mundo caído e pessoas caídas. Só existe um jeito de resolver o nosso problema, é Jesus Cristo. Então Salomão aqui nos apresenta a solução. É muito interessante como Salomão trabalha no livro do Eclesiastes, porque ele trabalha o problema, ele mostra o problema, ele mostra a situação, ele diz assim: não tem jeito, humanamente não tem jeito, debaixo do sol não tem jeito, não tem como resolver, é necessário que algo além do sol venha e resolva o nosso problema. E nós sabemos quem está além do sol, é Jesus. Como você entrou aqui nessa noite? Preocupado com o dia de amanhã? Preocupado com o governo? Preocupado com o mundo? Preocupado com o seu trabalho? Será que você trabalha amanhã ou não? Eu quero te dizer uma coisa: só existe um que pode trazer paz para o nosso coração, no mundo caído, com pessoas caídas, é Jesus Cristo. Porque somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Cristo Jesus. Você já entregou o seu coração para esse Jesus? Você já entregou a sua vida a esse Jesus? Ou será que você é mais um que fica tentando resolver o problema do mundo? Ou será que você é aquele que fica pensando: não, o problema do mundo eu resolvo, o problema da minha família eu resolvo, eu tenho condições para isso, e vai vivendo e tentando. Eu quero te dizer, não existe outra solução, a única solução é Jesus Cristo, o justo, que morreu a seu tempo, por injustos que somos nós, todos nós. Então a palavra de Salomão, assim como toda a palavra nas Escrituras, é uma palavra de esperança. Chegará um dia onde Jesus virá, transformará toda esta criação, e nos transformará, e nos libertará do domínio da morte. É muito bom quando nós olhamos para as promessas de Deus. É muito bom quando nós olhamos para aquilo que Deus fala nas Escrituras. E o que conforta o nosso coração é que, mesmo o justo morrendo precocemente, mesmo o justo vivendo pouco, mesmo olhando para a realidade que nós vemos, porque o mundo está caído mal, nós vemos Deus no controle de todas as coisas, e isso preenche o nosso coração de alegria. Sabe por quê? Porque aqueles que morreram com Cristo Jesus estão com Cristo Jesus. E chegará um dia onde nós nos encontraremos com eles e com Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é: você está preparado para esse encontro? Você está preparado para morrer agora? Porque pode ser que aconteça. Pode ser que eu morra agora, nesse momento. Você está preparado para a morte? Para se encontrar com Jesus? Onde Ele pode dizer duas coisas para o homem: venha bendito do meu Pai, venha para o gozo do seu Senhor. Ou Ele pode dizer assim: eu não te conheço, afasta-te de mim, aparta-te de mim. Só existem dois destinos: céu ou inferno. A pergunta é: você tem esse Jesus, o justo? Ele é seu Senhor, seu Salvador? Já entregou seu coração para Ele? Eu quero convidá-lo a fechar os olhos nesse momento, porque eu quero orar com você. Às vezes nós ficamos assim como Salomão, preocupados, olhando para o mundo, falando assim: onde que o mundo vai chegar? Tanta impiedade, tanta maldade. Você fala assim: olha,
Eu não imaginava ver o que eu estou vendo. Às vezes até nós pensamos, nossa, se o meu avô, se a minha avó, se a minha mãe estivesse viva vendo o que eu estou vendo, o que seria? Essa é a realidade do mundo caído. E não é governo que vai resolver o problema, viu? Não é um líder que vai resolver o problema. Não. Não é a educação, não é a saúde, não é a segurança que resolve o problema. O problema é o pecado, o problema somos nós que somos pecadores. E só existe uma solução, só existe um remédio: Jesus. Jesus. Você já tomou desse remédio? Ele é seu Senhor, Salvador. Você já entregou o seu coração para esse Jesus? Porque só entregando o seu coração para esse Jesus você pode descansar. Você pode descansar. Porque mesmo os dias sendo maus, difíceis, tenebrosos, terríveis, nós temos o bom pastor do nosso lado, Jesus Cristo, o justo, que nos fortalece, que alegra o nosso coração. Talvez você esteja entristecido, desesperado, desanimado. Eu quero te apresentar o remédio: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele não veio para resolver todos os problemas terrenos. Ele não veio para curar você de todas as doenças. Ele não veio para resolver o seu problema financeiro. Não, essa não é a proposta. A palavra de Deus nos fala, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos isso: tribulações, sofrimentos. O que Jesus, Ele nos oferece é muito, 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 muito maior do que isso que nós vivemos aqui na terra. O que Jesus nos oferece é uma vida eterna lá nos céus. O que Jesus nos oferece é a companhia nesses momentos difíceis. O que Jesus nos oferece é matar a nossa fome. Sabe aquela fome da alma? Sabe aquela sede da alma? É isso que Jesus nos oferece. Jesus é do tamanho do buraco da nossa alma. E talvez você seja alguém que está com esse buraco, com esse vazio. Eu quero te convidar a entregar o seu coração para esse Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque homens do passado, assim como Salomão, inspirados pelo Senhor, o Senhor os chamou, o Senhor os escolheu e soprou para que eles escrevessem a Tua palavra. E obrigado, Senhor, por esses homens. Obrigado por esses registros. Obrigado, Senhor, porque nós mais uma vez olhamos para a Tua palavra e nós escutamos a Tua voz. Obrigado, Senhor, porque Salomão olhou para a vida e percebeu que essa vida terrena é tão fugaz, tão passageira. Senhor, mas obrigado porque o Senhor o iluminou. Obrigado porque o Senhor o mostrou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostrou nessa noite também que existe uma solução que não está aqui na terra. Tem uma solução que veio do céu, habitou entre nós. Tem uma solução que habitou entre nós, morreu numa cruz no nosso lugar. Tem uma solução que ao terceiro dia ressuscitou. Tem uma solução que Ele foi para o céu e voltará para nos buscar. É Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos lembrou que nós temos a solução para o pecado que nos condena, que nos faz sofrer. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz no nosso lugar. Senhor, eu oro por este, por esta, que agora abre o coração ao Senhor e entrega o coração ao Senhor. Fortaleça, Senhor, abençoe, trabalhe nessa vida, trabalhe nesse coração. Em nome de Jesus, firme os seus passos para que esta continue, Senhor, caminhando na Tua presença. Abençoe, Senhor. Abençoe, para que possamos caminhar sempre olhando para o Senhor. Senhor, não nos deixe esquecer que só existe salvação em Ti. Senhor, não nos deixe esquecer
que com a nossa justiça nós não podemos nada. Senhor, não nos deixe esquecer que nós não temos sabedoria suficiente. Nós precisamos da Tua justiça, nós precisamos da Tua sabedoria, nós precisamos do Teu agir nas nossas vidas. Então, Senhor, que o Senhor nos lembre durante toda essa semana dessas verdades. Senhor, que não hajamos de acordo com a nossa própria justiça. Senhor, mas que possamos olhar para o Senhor e entender que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas. Senhor, nos ensine a agradecer por tudo que o Senhor faz em nós. Senhor, nos ensine a viver para a Tua glória. Senhor, nos ensine a viver vida piedosa, porque o Senhor nos salvou, e a partir do momento que o Senhor nos salvou, nós precisamos viver em novidade de vida. Senhor, faz isso em mim. Senhor, faz isso em cada um que está aqui. Tenha misericórdia, Senhor, que possamos viver em novidade de vida, que possamos viver para a Tua glória, que possamos viver para o Teu louvor, que possamos viver como o Senhor viveu, que possamos ser mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhe no nosso coração e continue conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.